Boa noite a todos. É muito bom estar aqui, né, pela primeira vez, conversando um pouquinho. Agradeço muitíssimo o convite da diretoria desta casa para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre aquele que mais nos amou, né? Jesus. Jesus é o amor, infinito amor. Quando ele estava lá no madeiro para ser crucificado, ele ainda assim, diante da dor, ele pede a Deus: Senhor, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Então é esse Jesus de amor, de paz, de bondade, que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Então é esse Jesus de amor. E este Jesus de amor, lá no comecinho do Evangelho de Mateus, capítulo 3 vai tratar de João Batista. No capítulo 4, vai tratar de um aspecto muito interessante, que eu tenho certeza que nós, né, na maioria, passamos talvez uma vida, ou metade da nossa vida, lendo aqueles versos, sem nunca parar para refletir, né? Então nós vamos refletir um pouquinho. Eu peço licença a vocês, nós vamos ler primeiro a passagem evangélica, depois então nós vamos comentando, tá? Muito bom. É aqui que ela mandou eu ligar. Ah, é para cá? Oi? Para cá? Preciso achar, descobrir para que lado vai. Avançar, ela disse que era direita. Você fica? Oh, obrigada, minha linda. Isso. Então nós vamos ler a passagem evangélica primeiro, tá? Olha lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então nós vamos depois fazer o que é o diabo aí, né? Então seria uma simbologia, nós vamos traduzir o que está na Bíblia. Mas nós sabemos, dentro da nossa filosofia espírita, que diabo não é nada mais, nada menos que aqueles espíritos ainda, né? Endurecidos, ainda na ignorância. Porque aqueles e os outros, todos são filhos de Deus. Não é assim? E tendo para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Próximo. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, a ponta mais alta do templo. Tinha aquelas colunas, né, na entrada do templo, e tinha aquelas colunas muito altas. Então colocou-o num pináculo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, ou seja, todas aquelas cidadezinhas conhecidas, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus:
vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Você volta um? Perdão. Pode ir naquela tela dos números. Aí. Só para a gente ter entendimento das coisas que a gente vai falando. Lá, né, nos textos hebraico, nós vamos encontrar muito número. E assim, 10 significa diversos, 40 significa muitos. Foram muitos dias, né? Muitos dias. 7 é o grande número. Lembra da passagem? Quantas vezes vou perdoar meu irmão? E qual é a resposta? 7 vezes 7. Ou seja, infinitamente, né? Porque 7 para eles é um número muito grande, ou seja, infinito. E 70 é todos, sempre. Também aparece essa numerologia dos 70, porque Jesus, nas suas pregações, ele tinha sempre em torno de um grupo de 70 que o seguiam, além dos 12, seguiam a Jesus. E depois tem o grupo dos 500 também. Vamos voltar na primeira? Bom, esse rapaz aqui, ele resolveu não funcionar, então a gente vai deixar aqui. Muito bom. Mais uma. Não. Pulou. Aí. Foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos pensar um pouquinho. Porque ler um texto não é só decodificar as letras. Ler um texto com competência precisa o quê? Ler e compreender, ler e ler o que não está escrito também, né? Então vamos parar e refletir um pouquinho. Qual era a evolução espiritual de Jesus? Nós não temos nem condições de quantificar, né, a evolução de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos condições para isso. Sabemos aí, pela espiritualidade, que ele regrediu. Vamos assim, para quantificar, para que nós tenhamos noção, mais de 2000 anos-luz para poder suportar o manto carnal no nosso meio. Então, será que ele seria tentado pelo diabo? Percebe? Né? E olha, mais interessante ainda. Jesus, ele, lá no capítulo 4 de Mateus, ele tinha acabado de ser batizado pelo Batista e ungido. Então Jesus, ele já era evoluído e ele estava o quê? Preparado para dar início à sua missão. Tanto que é nesse momento em que ele deixa, que ele vai, né, para Cesareia e que ele fica sabendo da prisão de João, Jesus fica assim um pouco triste, né? Segundo a espiritualidade amiga, né, que tem escrito aí tantas coisas, trazido, né, para nós, tantas coisas, principalmente Emmanuel. Então, ele diz assim, estava Jesus caminhando numa daquelas estradas, e ele percebeu que 2 pessoas o seguiam o tempo todo. Aí ele para e fala assim, por que me segues, né? Ah, nós queremos servi-lo, mas vocês sabem, né, que eu não tenho nenhuma pedra para recostar a cabeça. Então, Jesus está dizendo para eles que eles não teriam nenhuma vantagem em segui-lo. Ele não tinha nada, né? A pregação de Jesus era o quê? Trabalhar com a espiritualidade. Então, voltamos ao texto. Olha que interessante, né?
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ou seja, muitos dias, né, e muitas noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ó, nós conhecemos essa passagem, né? Nem só de pão vive o homem. Ora, muito bem. Mas observe. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Onde? Onde que estava escrito? Percebe que Jesus está dialogando, né, a princípio com alguém. Mas pode ser que Jesus estivesse dialogando consigo mesmo. Porque aqui nós temos, na verdade, uma parábola. Né? E na filosofia espírita, e mesmo nos evangelhos, as parábolas podem ser ensinadas ou encenadas. Essa é uma parábola encenada. Porque a gente consegue, né, visualizar. E outro dado importante, ele não tinha o seu ministério ainda formado. Ele não tinha os 12 ainda. E ele estava com quem no deserto? Para nos contar? Ele estava sozinho. Ele foi levado, mas nós não temos registro de que alguém tenha permanecido lá com ele. Mas vamos continuar observando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, já nessa passagem, demonstra que ele é uma criatura e que Deus é o Criador. Quantas informações nós temos aí? Tá? E como criatura, e Mateus narra muito bem, Mateus como um cobrador de impostos, né, um homem assim muito próximo da materialidade, ele vê Jesus assim como humanidade, né? Então ele vendo Jesus como humanidade. Mas vamos continuar, por favor. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: horas, pode ser o quê? Não tinha um outro em humanidade, mas poderia ter um espírito, né? Um querido espírito lá. Mas que estava querendo o quê? Checar Jesus. Jesus estava sendo testado, desafiado, né? Não sei, a gente não tem essas informações. Tá? Mas quando ele diz assim, está escrito, ambos conheciam o quê? As Escrituras Santas, o Velho Testamento. Sempre assim, né? Está escrito. Então, eu não estou dizendo por dizer. Está escrito em algum lugar. Depois eu vou mostrar onde está escrito. Em Deuteronômio, tá? Em Números, e toda a história de Moisés. Aliás, esse amor maior, nós vamos entender daqui um pedacinho. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Percebe que tudo que o outro fala, ele diz está escrito, e o outro também diz está escrito. E também está escrito. O que também está escrito? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Deus está acima da criatura. E pelo seu infinito amor, manda o seu Filho, né, para fazer o quê? Mostrar, dar o exemplo, porque os profetas já haviam dado o exemplo. Já estava registrado na lei, mas nós ainda continuávamos reticentes. E hoje? A gente continua reticente ou a gente já fez a reforma íntima? Ou a gente tem aí a humildade para falar assim, Senhor, ajude-me. Senhor, que caminho eu devo seguir?
né? Porque no Pai Nosso é fácil. Né? O verso do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Mas muitos de nós gostariam que fosse feita a nossa vontade, não a vossa. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou o quê? O reino, mostrou o mundo, mostrou novamente tentando seduzi-lo pelas coisas, pelas conquistas. Tudo lhe darei, tudo terás, né? E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorarás. Me adorares. Lhe darei tudo, mas você ficará meu servo. Olha lá. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás. Porque está escrito. O que está escrito? Ao Senhor teu Deus adorarás. Então, amar a Deus é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não está escrito? Está escrito. Né? Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que os anjos o serviam. Bom, então a gente já viu que é um texto que precisa ser lido com competência. Né? Não pode ser lido assim, abriu, leu e fechou. Não. Perceberam? Cada passagem, praticamente cada palavra tem o seu significado, tem o seu valor na história, tem a sua conexão com os fatos. Tá? Capítulo 4 de Mateus. Jesus não havia escolhido ainda. Só vai ter registro da escolha dele lá no capítulo 10. No capítulo 4 só tem uma referência desses dois que o seguiam, que serão depois apóstolos, né? Que era João e Tiago, né? Que o seguiam. Quer dizer, não sei, né? Vamos ver como que desenrola a história. Próximo, aí. Há alguns dados de estudiosos, né? Que é interessante colocarmos aí. A tentação exclui testemunhas humanas, por isso o conhecimento do episódio só pode ser possível por informação de Jesus aos seus discípulos. Está em João o registro 1,34, que acho que vocês já estudaram. André e João eram alunos de Batista. Desculpa, eu falei Tiago, né? André e João eram alunos de Batista. E seguiam Jesus, mas não estavam constantemente com ele. Paralelamente exerciam, porque eram todos pescadores, né? Exerciam suas profissões. Mas Jesus, no final da noite, quando ele terminava a sua peregrinação, o seu trabalho, ele gostava de ficar ali conversando com os seus discípulos. Então há várias narrativas de Emmanuel, né? Em vários livros, se eu fosse citar aqui, nós iríamos ficar citando um monte de livros onde Emmanuel narra as passagens que Jesus tinha e que não fora registrado no Evangelho. João registra alguma coisa, porque João foi o apóstolo que esteve ao lado de Jesus em todos os momentos da sua vida. Tá? João, André e Tiago foram os três que estiveram com Jesus durante todo o tempo. Tiago era mais velho que João e junto de Pedro formavam o círculo mais estreito dos confidentes de Jesus. Okay? Esse Fritz é um sociólogo estudioso de vários evangelhos e ele estudou muito o evangelho de Mateus, não o evangelho segundo o Espiritismo. É minha, sabe? Próximo. Deve ser assinalada, de início, a dificuldade em admitir-se que um espírito da categoria evolutiva de Jesus tenha passado por tentações, principalmente daquela sorte, né? Praticamente ficando à mercê de seres muitíssimo inferiores a ele. Esse é um recorte que nós fizemos do Cristianismo, a Mensagem Esquecida, do Hermílio C. de Miranda.
Vamos ver as tentações mais de perto, e para a gente entender por que eu trouxe esse texto e por que eu dei esse título de Jesus, Infinito Amor. A tentação de Jesus provavelmente não foi um fato real. Lembra-se da parábola que eu citei? Parece mais um simbolismo, né, de como a criatura é experimentada antes de realizar sua missão espiritual. Eu não sei se vocês já passaram por experiências tais como vai começar um curso, você quer muito fazer, mas no primeiro dia de aula você não acha a chave do carro, aí a filha liga que o neto está com febre, e aí você, enfim, você se atrapalha todo, né, e vem se arrastando. Ou no dia do trabalho, que você tem uma responsabilidade muito grande, principalmente com desobsessão, né? Que a espiritualidade amiga, ela conta como uma prancheta de um pintor. Tem várias tonalidades, né? E um trabalho de desobsessão é exatamente assim. Os espíritos na espiritualidade amiga vão estar tudo ali. E se nós faltarmos daquele compromisso, vai ficar faltando um tom. A espiritualidade dá conta? Dá, ela vai dar. Ela vai misturar as cores e vai dar um tom. Mas a sua energia foi negada, a sua energia não estava aí. E às vezes aquele que vai receber o tratamento precisava exatamente da sua energia, né? Olha o compromisso. Mas tudo acontece naquele dia. Deixa tudo, vem trabalhar. É uma simbologia, né, que eu trouxe para a gente. A tentação de Jesus é o símbolo, olha lá, é um símbolo do mestre revivendo o êxodo de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Ele tinha aquela missão de livrar aquele povo do cativeiro do Egito. Mas Moisés tinha o compromisso de libertar o corpo material. E Jesus veio para nos libertar o corpo espiritual. E na sua infinita bondade, ele revive isso, conta para alguém, foi registrado para nos confortar. Ele deixou isso registrado, né? Agora, não mais para a libertação do corpo, mas do espírito. Para quem que ele veio deixar registrada essa libertação? Para todos nós. Ou talvez estivéssemos lá naquela época, ou não sabemos quantas 1000 reencarnações nós já tivemos, né? Mas isso não importa. Onde está escrito que o diabo fica o tempo todo dizendo, mas está escrito, está escrito, está escrito, olha lá. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Está em Deuteronômio 6,16. A Bíblia não é um livro que a gente abre para fazer a leitura total. Mas é um livro interessante quando a gente, não, hoje eu vou ler Deuteronômio. Então eu vou lá, né? Leio aí o capítulo 1, às vezes a gente não entende muito, fecha, leia de novo, para que nós possamos fazer a nossa reflexão, né? E como é que eu faço uma reflexão através de uma leitura? Com observação, vendo se aquilo tem lógica. Olha, isso não combina, porque tem coisa que a gente lê e fala, isso não coaduna, né? Não está certo esse negócio aqui. Ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Também em Deuteronômio 10:20. E mais aquela passagem. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem.
né? Aquela passagem que a gente já comentou do materialismo. Também Deuteronômio 8:3. Então, onde estava escrito tudo aquilo? No Velho Testamento. Tá? Olha, e Jesus, ele veio... essa história que ele veio para nos salvar, não é diretamente nos salvar, né? Ele veio, inclusive, ele dá um recadinho. Porque todas as vezes que Jesus se dirige a nós, ele não fala, poderia você fazer, gostaria de fazer. Não. Lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 13, ele diz, tu és o sal da terra. O teu compromisso é temperar, o seu compromisso é preservar, o seu compromisso é ser fiel. E no versículo 14 ele diz, tu és a luz do mundo. E às vezes a gente fica tão ali, eu, luz do mundo? Ora, como não? A tua fé, a tua fé. Quando você ora para alguém, quando você dá uma informação para alguém que está perdido na rua, você está sendo o quê? Não está iluminando alguém? É isso, é ser a luz do mundo. Se você está numa sala de aula dando uma orientação para os alunos, você está fazendo o papel, né, de iluminar aqueles seres. Quando estamos educando os nossos filhos, ajudando a deseducar nossos netos, nós somos também luz. Tá? Nós somos luzes. Por favor. Nos evangelhos, há parábolas ensinadas e há parábolas encenadas, né? Eu já havia antecipado que esta é uma encenada. Porque olha que interessante, é uma parábola que tem nome. Né? Os personagens têm nome. Normalmente as parábolas, os personagens não têm nome. É o semeador, né? As 10 virgens, né? A pesca milagrosa, havia um homem, não há nomes. As encenadas têm nome, o personagem está presente. A tentação de Jesus, portanto, é uma figura e seria preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Eu confesso que fui cega por 30 anos. E o dia que eu conheci Jesus, que eu o conheci mesmo, que eu estava na minha estrada de Damasco e que ele me carregou no colo, a partir daquele dia que eu conheci Jesus, eu passei a entender o Evangelho. Antes disso, não é possível. Não é possível. Porque enquanto nós não nos curvarmos diante dele, humildemente, nós não vamos permitir, né, que alguém como ele esteve no meio de nós estivemos com ele, certamente. Esta passagem aí, né, está no João Evangelista, na Gênese. Outro livro que não é para abrir e ler tudo de uma vez. Todo espírita precisa ler pelo menos uma vez as 5 obras, o Pentateuco da doutrina espírita. A Gênese, no capítulo 15, é uma delícia. Leia o capítulo 15. Depois você vai gostar. Aí quero ler o 14, porque ela é voltando que a gente vai se apaixonando. Tá? Gente, eu adoro falar para todo mundo ler. Já dá para saber qual foi minha profissão durante 30 anos? Então, professora de língua portuguesa, né? Então, adoro falar e adoro falar para as pessoas lerem. Jesus não foi arrebatado, mas queria fazer os homens compreenderem que a humanidade está sujeita a falir. Lembra-se do exemplo que eu dei anteriormente? Então, olha o cuidado que ele teve conosco. A humanidade está sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, as quais sua natureza fraca a leva a ceder. Nós tiramos também da Gênese esse recorte. Próximo. Tentação do povo hebreu.
Então nós vamos só dar um exemplo do que aconteceu lá com Moisés, né? Falta de comida, tentação das coisas materiais, colocar o espírito a serviço da matéria. Está em Êxodo, que é um outro livro da Bíblia delicioso para ler. Segunda tentação. Antes da segunda tentação, né, a gente pergunta, de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? De maneira com bastante assertividade, né, que a gente não vai falhar. O Livro dos Espíritos, na questão 799, responde, destruindo o materialismo que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Onde está o verdadeiro interesse do irmão espírita, que vivencia e estuda uma filosofia dos espíritos. Né? Jesus em nenhum momento condenou a compra de um bom carro, a construção de uma casa, uma poupança para proteger nossa família, em nenhum momento. Né? Vocês não vão encontrar isso em nenhuma escritura e em nenhuma filosofia religiosa. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a linha é muito tênue, né? Para falirmos, para sermos arrastados. E nós somos muito fáceis também de ficar cegos e fazer as moedas de troca. É mais fácil falar para o nosso irmão, né? Tira a palha do olho e não enxergamos que temos uma trave no nosso olho. É muito fácil. Quando eu digo nós, eu não estou me referindo a nós nesse ciclo, e que eu me incluo. Não, a humanidade, né? A humanidade como um todo. Então, olha a doutrina espírita nos auxiliando. Próximo. Segunda tentação do povo hebreu no deserto, e o povo passou a murmurar contra Deus. Porque Moisés retira do Egito e eles ficam um tempo no deserto. E Moisés se afasta um pouco para se organizar. Ele estava passando também por momentos muito difíceis, que ele tinha que encontrar, né, o caminho para aquele povo. A tentação do orgulho, colocar-se acima de Deus e exigir tratamento especial. Tem uma passagem, agora eu não me lembro onde está, mas a orientação é, se você chega num ambiente, senta na última cadeira, né? Para que não seja constrangido a alguém chegar e dizer, por favor, essa cadeira já tem destino, né? Senta lá na última. De todos os vícios humanos, o egoísmo é o mais radical. Dele derivam todos os males. Vencida esta tentação, vencido o mal. Está na questão 913 do Livro dos Espíritos, né? Ai, mas ler Livro dos Espíritos, meu Deus! 1000 e tantas perguntas, né? Não vou dar conta. Mas se você ler uma questão por dia, em 3 anos, você conseguiu ler, estudar o Livro dos Espíritos inteirinho. Não tem 365 dias? 3 anos, né? Tirando sábado e domingo, que você não vai ler e tal. Mas você não fica numa pergunta só. A Rô falou que a gente não fica numa pergunta só, né? Fica aquela comichão para saber o seguinte. E eu escolhi essa figura, gente, porque isso é muito interessante. Observe, a gente vai fazer uma leitura da figura, né? O jornalista é o quê? O protegido, está no topo da cadeia, né? E o outro, lá na chuva. Está em números, viu, essa passagem da tentação. Terceira tentação do povo hebreu no deserto. Moisés demora no Sinai, o povo funde um bezerro de ouro. Tentação do poder, ambição, tirar Deus do centro da vida e colocar a vontade do ser humano no lugar. É o quê? Egocentrismo. Agora vamos pensar um pouquinho. Esse pessoal era criativo, né? Acho que tinha uma fundição lá no deserto, tinha não? Como é que ia ter todo aquele ouro, né? E montar o bezerro?
Quando a gente começa a observar essas coisas no texto, a gente ri porque a gente fala, nossa, como eu fui bobinha, quantos anos, né? Eu acreditei nesse bezerro de ouro. Então, esse bezerro de ouro é imaginário, né? Ele realmente não existiu, porque eles não tinham nem comida. Imagine, talvez tivesse muitas alianças de ouro, colar, pulseira, mas tinha que ter uma fundição. Como é que ia fundir o ouro para transformá-lo aí numa outra peça? Né? Então a gente não pode ser ingênuo, né? Também está em Êxodo esse recorte aí dessa passagem. Este é o amor de Jesus. Não deixa para trás sequer uma ovelhinha. Então, muitas vezes, nós achamos que na nossa família, porque a família é um canteiro onde nasce trigo e joio. Nasce junto, não é? E aí, o que a gente faz com o joio? Arranca e joga fora? Exclui? Não. Todos crescerão juntos. E o exemplo do trigo poderá, não estou dizendo que será, poderá modificar aquele joio. E que ele venha, né, se transformar. Por quê? Na infinita bondade de Deus, ele coloca um joio por família. E se ela for muito merecedora, ele coloca 2. Né? Por quê? Ele sabe que aquela irmandade, aquele núcleo de amor vai dar conta. E se não der, são culpados? Não, se não der, todos fizeram o que foi possível, aquele joio vai voltar e provavelmente com uma proposta e vem um trigo, às vezes um trigo meio esmirradinho, mas vem, né? E vai cumprir a sua proposta de evolução espiritual. Então, gente, nossa, eu falei, hein? Eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês, tá? A nossa reflexão, a nossa proposta era exatamente isso, mostrar que Deus está o tempo todo nos dando oportunidade. A terceira revelação, né, que é a doutrina espírita, através do Espírito de Verdade, ele vem e no seu bojo de ensinamento, na evolução do ser humano, né, através da reforma íntima, ele vai passar pelo deserto. Todos nós passamos pelos nossos desertos, todos nós. Né? A fala da Rô no começo foi, quando estivermos diante de problemas, não pedir para Deus afastá-los. Mostre-me o caminho, Senhor, que devo seguir. É? Sempre assim, mostra-me o caminho. E que a gente aceite, né, a orientação de seguir o caminho. Então, o que eu desejo para todos nós, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e retorne aos seus lares.